Hoje mais cedo eu recebi uma dúvida da Linda Kenai. Ela colocou aqui os comentários falando que ela já tentou de tudo para mudar a realidade dela, que ela assiste os conteúdos de Lei da Atração, ela se identifica muito com o que eu falo, ela entende que Lei da Atração existe, que é real, mas ela não consegue mudar nada na realidade dela, ela não consegue transformar a realidade dela, apesar dela entender que a Lei da Atração existe, que ela se comunica tanto com esse conteúdo, ela não consegue alterar a realidade dela. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para responder a Linda. Olha só, talvez muitas pessoas estejam como a Linda, talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora esteja como a Linda. Entende que existe Lei da Atração, estuda muito, mas não consegue mudar nada. E o que será que está acontecendo? Eu vou te contar hoje o que é que está acontecendo e como você pode começar a mudar o jogo, começar a mudar a sua realidade. Então já clique em curtir, se inscreve no canal para não perder nada e bora pro vídeo. O que acontece? Isso acontece pelo seguinte, né? A gente entende a Lei da Atração existe, ela é real, pode ser que talvez algumas pessoas não acreditem, mas acreditando ou não, ela continua sendo real. Mas por que que você não consegue mudar a sua realidade? A realidade, ela é um produto. É um produto. Como assim um produto? Quando a gente vai fazer uma reação química, né? Existe a matéria que eu vou colocar e o que vai sair daquela matéria. Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Aí eu misturo leite. Para fazer um bolo, o que eu preciso? Eu preciso misturar leite, eu preciso misturar farinha, eu preciso misturar manteiga, ovos, fermento. Para fazer um bolo básico, é isso que você precisa, e açúcar. Se você misturar tudo, isso são os ingredientes, né? É a matéria necessária para que saia um bolo. Para você fazer um bolo, precisa desses ingredientes. Esses ingredientes, eles são a matéria que vai fazer com que o bolo saia. Se eu quiser fazer uma casa, eu preciso, no caso, cimento, eu preciso areia, eu preciso de ferro, eu preciso para fazer estrutura, eu preciso de bloco. Isso é o material, é a matéria que compõe uma casa, né? Quando eu preciso construir uma casa, eu vou lá e uso esses ingredientes. Esses ingredientes formam uma casa. A casa é um produto, no caso, da união desses ingredientes. O bolo é o produto que sai, no caso, da união do leite, da farinha, do açúcar, do ovo, da manteiga. Então, o leite, no caso, o ovo, tudo são os ingredientes, são a matéria. E o bolo é um produto. Já no caso da nossa realidade, a realidade é um produto, ou seja, é o que sai de algo. Ela não é a matéria. E onde que está a matéria, no caso? Quando eu quero controlar a minha realidade, eu preciso descobrir a causa. Eu preciso descobrir aonde que está a matéria que forma a realidade. Da mesma forma do bolo. Se eu quiser um bolo de chocolate, não adianta eu tentar modificar o bolo depois de pronto. No caso, eu preciso mudar os ingredientes que formam um bolo e assim o bolo vai ser diferente, né? Então, assim, se eu quiser fazer, por exemplo, construir uma casa diferente, uma casa de palha, a matéria que forma a casa precisa ser palha. Se eu quiser construir uma casa de alvenaria, de tijolo, a matéria que forma a casa precisa ser tijolo. Eu não posso, depois que a casa está pronta, tentar modificar a casa. Então, a gente entende o quê? Toda vez que a gente tem que alterar algo, a gente precisa ir na causa que está gerando aquele algo. A semente gera a árvore. Então, se eu quiser, por exemplo, colher, na verdade, abacaxi, eu tenho que plantar abacaxi. O abacaxi é o produto da semente do abacaxi. Então, se eu quiser um produto diferente, eu preciso plantar uma semente diferente. E onde que eu quero chegar com isso? A realidade é um produto. E onde que está a matéria? O que é que forma a realidade? É a minha vibração. A minha vibração vai formar a minha realidade. A minha realidade é uma reação à vibração que eu estou emitindo. A minha realidade é o produto do que eu estou emitindo. A minha realidade, ela é basicamente um reflexo do que eu estou emitindo, tá? Então, assim, se eu quero mudar a minha realidade, eu preciso antes
mudar o que eu estou emitindo. Como que eu mudo o que eu estou emitindo? Eu preciso controlar como eu me sinto em relação ao que já foi criado, porque senão eu vou criar algo com base no que está sendo criado, no que já foi criado, eu vou repetir mais do mesmo. Eu preciso controlar o meu ingrediente para que assim eu crie um novo produto. Eu preciso controlar meus pensamentos, as minhas emoções e, consequentemente, a minha vibração, para que assim eu mude o mundo ao meu redor. É assim que você muda a sua realidade, tá? A gente entende, a lei da atração funciona. Como que eu entendo isso agora? Como que eu coloco isso em prática agora? Se eu sou um ser vibracional, no mundo vibracional, o que mais importa, se eu crio a minha realidade através da vibração que eu emito, o mais importante em toda a minha vida é a vibração que eu emito. Então eu preciso modificar o que eu estou emitindo. E aí vem como que eu modifico o que eu estou emitindo? Mudando meus pensamentos, mudando os meus sentimentos, procurando me sentir bem em maior parte do tempo. Porque se a minha realidade é um reflexo daquilo que eu estou emitindo, para que eu mude aquilo que está acontecendo ao meu redor, eu preciso mudar o que eu estou emitindo, tá? A causa, a mente é a causa, o mundo, a realidade é o efeito. Então, para que eu mude o efeito, eu preciso mudar antes a causa, do contrário, não tem como. Então, como que você faz isso? Você precisa mudar a forma que você reage à sua realidade, você precisa mudar a forma que você pensa, você precisa mudar a forma que você sente. É isso que precisa ser feito, tá? É um processo diário de reconstrução de quem você é, porque quando você muda quem você é, quando você muda no caso, a vibração que você está emitindo, automaticamente o mundo à sua volta vai ter que mudar. Da mesma forma que se eu colocar chocolate na mistura do bolo, vai ter que sair um bolo de chocolate. Da mesma forma que se eu plantar maçã, vai ter que nascer um pé de maçã. Eu não posso esperar que nasça um pé de uva. Eu não posso esperar que nasça um pé de abacaxi se eu plantar maçã. A fruta que vai vir dessa semente vai condizer com a semente que eu estou plantando. Então é a mesma coisa. Você precisa modificar como você reage à sua realidade. A única coisa que você tem controle na sua vida é a forma que você se sente. Então você precisa controlar como você se sente e buscar se sentir bem em grande parte do tempo. Aline, mas a minha vida está acontecendo à minha volta. Eu sei, a minha vida também está acontecendo à minha volta. Mas se eu não assumo o controle e começo a mudar a forma que eu me sinto de propósito, se eu não mudo os ingredientes do bolo, eu não posso esperar que o bolo seja diferente. Não importa o quanto eu haja. Não importa o quanto eu haja. Ah, mas eu já tentei mudar de emprego, eu já tentei arrumar um outro relacionamento, eu já tentei mudar de país, eu já tentei mudar de casa, eu já tentei falar com uma pessoa de uma forma diferente. A sua reação, os seus comportamentos são base da sua vibração. Enquanto você não mudar o que você está emitindo, como você está sentindo, a realidade vai continuar igualzinha. Ela não vai mudar. Na verdade, ela está mudando o tempo todo. Mas ela ainda é um reflexo do que você está emitindo. Então, se a sua realidade não está mudando, é porque a sua vibração não está mudando. É esse o ponto. Tá? Então, assim, é um desafio, às vezes, né, para as pessoas se manterem positivas, mesmo numa realidade que às vezes é negativa, mas é preciso fazer isso. É o que eu falo, a arte da permissão. Pratique todo dia a arte da permissão, que assim a sua realidade começa a mudar. Quando você começa a emitir uma vibração diferente praticando a arte da permissão, automaticamente a sua realidade tem que mudar. Não tem como. Ela é um reflexo. Então, ela vai ter que mudar. Então, é só mudar o que está dentro, que o que está fora vai ser um reflexo. É só mudar o ingrediente do bolo, que o bolo muda. É só mudar a semente, que a planta vai nascer diferente, que a árvore vai nascer diferente. Então, é esse o jogo. A única coisa, não existe segredo. O único segredo é mudar como você se sente em relação à vida. Como que faz isso? Praticando a arte da permissão. É por isso que eu falo tanto aqui no canal, basicamente só sobre isso, porque aí que está o segredo de tudo. Enquanto você continua
sendo um reator, enquanto você acha que é impossível pensar positivo num ambiente negativo, enquanto você não faz nada para praticar uma vibração diferente, permitindo que as coisas que você já criou venham para a sua realidade continua igual, intacta. E aí, quando você pratica a permissão, basicamente, o mundo à sua volta começa a mudar. A gente foi acostumado a pensar que as circunstâncias à nossa volta é que controlam a forma como a gente se sente. Mas, na verdade, é a forma como eu me sinto que deve controlar as circunstâncias à minha volta. Então, praticar a permissão nada mais é do que você não reagir mais às circunstâncias à sua volta, mesmo que a sua vida esteja caótica. Você precisa conseguir controlar as suas emoções, ordenar as suas emoções na direção do que você deseja, para que assim as circunstâncias à sua volta comecem a responder a essa nova emoção, a essa nova vibração que você está emanando para o universo. Então, basicamente, o caderno vai te ajudar a praticar a permissão, que no caso é a reagir diferente ao que já está manifestado, porque assim você consegue criar algo novo na sua vida. Enquanto você continuar reagindo à circunstância que está à sua volta, mais dessa mesma circunstância vai continuar sendo criado. Quando você começar a praticar uma vibração diferente, quando você começar a reagir diferente ao que está manifestado, a situação está negativa, mas você mantém uma vibração, uma emoção, um pensamento positivo, aí você consegue mudar. E aí, no caso, eu sei que é difícil, mas eu criei o caderno justamente para te ajudar nesse processo. Porque o caderno tem lá exercícios para você fazer ao longo do dia, só para você preencher, você não precisa nem parar para fazer, você só preenche os exercícios de forma que você começa a reagir diferente. Tem exercício para situações do seu cotidiano, te ajudando a reagir diferente a situações que normalmente acontecem na nossa vida, como preocupação, como medo, problemas como dinheiro, com a família, enfim. Então, assim, tem exercícios para essas situações, de modo que você comece a reagir diferente a essas situações, emita uma vibração diferente e assim a sua realidade começa a responder a essa nova vibração e aí sim a sua vida muda. A maioria das pessoas se condicionaram a fazer técnica, mas enquanto fizer técnica e não mudar a forma que reage à realidade, não importa quantas técnicas você faça, a realidade vai continuar a mesma. Por isso que muita gente faz muita técnica e não tem resultado nenhum. Tenta entender a eletração, mas não tem resultado nenhum. Porque a mudança tem que ser diária, praticar a permissão diariamente, reagir diferente à sua realidade. Então é isso. Quem quiser, o link do Caderno da Permissão está aqui embaixo. Para você adquirir, é só clicar no link. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso. Mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.